Olá pessoal, bom dia, meu nome é Natália Masson e continuo aqui com vocês no Saber Direito com o curso Omissões Inconstitucionais. O tema deste nosso quarto encontro é justamente o ativismo judicial e o reforço à democracia. Nos nossos encontros anteriores, procurei aqui delimitar quando é que uma norma constitucional não é capaz de produzir sozinha todos os seus efeitos essenciais, carecendo, portanto, de regulamentação. E, em face dessa necessidade de regulamentar, qual seria o instrumental teórico que o ordenamento constitucional brasileiro disporia para coibir tais vícios, ou melhor, comatar tais lacunas? No nosso primeiro encontro, abordamos a efetividade e aplicabilidade das normas. Identificamos, portanto, que as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de tal regulamentação. No segundo encontro, nos dedicamos a analisar, ainda que em linhas gerais, a ação denominada mandado de injunção, criação esta genuinamente brasileira para combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. No nosso terceiro encontro, no nosso encontro de ontem, analisamos em apertada síntese o que seja a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aí apresentei a você questões gerais sobre o controle de constitucionalidade e a importância de reconhecermos que as ofensas à Constituição se desenham não só por meio de comportamentos comissivos, por meio de ações, mas também por meio de omissões. Na aula de ontem, chegamos à conclusão, com o apoio dos alunos aqui do grupo 1 do estúdio, de que as normas constitucionais que determinam uma obrigação legislativa acabam gerando um dever de regulamentação. E se este dever não for cumprido, certamente teremos um comportamento omissivo e inconstitucional. E aí, frente a esse comportamento, poderíamos fazer uso de um dos dois instrumentos teóricos que este texto de 88 nos fornece a fim de combater a síndrome da inefetividade. Porque, veja, o nosso intuito desde a primeira aula é precisar quando é que uma Constituição se concretiza, quando é que uma Constituição pode, e se isso é possível, na verdade, quando é que uma Constituição atingiria o grau máximo de aplicabilidade. Pois bem, vistas as ações de modo genérico, chegamos aqui no quarto encontro para enfrentar justamente a questão mais polêmica envolvendo esse assunto, os efeitos dessas ações. Vamos começar, primeiro, com os efeitos do mandado de injunção consagrados durante mais ou menos 18 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, repare que, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal teve alguma dificuldade em lidar com essa ação mandado de injunção, até porque não havia instrumental teórico pertinente a esta ação. Afinal de contas, não tínhamos procedimentos estabelecidos de modo específico para o mandado de injunção. Aproveitávamos, sim, o instrumental teórico do mandado de segurança, respeitando uma determinação da Lei 8.038 de 90, em seu artigo 24, parágrafo único. Deste modo, para fazermos uso do mandado de injunção, dependíamos do procedimento previamente estipulado para o mandado de segurança na Lei 1.533 de 51. Pois bem, toda essa dificuldade decorrente do fato de a teoria da omissão ser discutida tanto no direito comparado quanto no direito brasileiro de modo muito recente, e ser, portanto, uma teoria absolutamente incipiente, fez com que esta ação, mandado de injunção, fosse muito mal aproveitada no início e nos primeiros tempos aqui da aplicação da nossa Constituição. Portanto, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com o mandado de injunção, entendeu e fixou jurisprudência no seguinte sentido: o Poder Judiciário, em respeito ao equilíbrio do sistema político, o Poder Judiciário, em respeito a um princípio que nos é muito caro, a separação de poderes, constante do artigo 2 da nossa Constituição Federal, não está autorizado a suprir tais omissões. O Poder Judiciário não pode suprir tais omissões justamente porque não lhe foi conferida tal função legislativa. Confundia-se muito no direito brasileiro essa ideia de proferir sentenças normativas que vão acabar coibindo a omissão e sanando o vício com a atividade de legislar. E enquanto o Supremo Tribunal Federal manteve esta confusão, o mandado de injunção não produziu efeitos. Veja bem, ação, mandado de injunção, tendente a coibir vício omissivo, ação que deveria ser utilizada toda vez que a ausência de uma norma regulamentadora fizesse com que um indivíduo qualquer não fosse capaz de exercer um direito, uma liberdade ou mesmo uma prerrogativa referente à nacionalidade, cidadania e soberania. E aí, nesse sentido, repare, se o indivíduo não exerce o direito, ele tem uma pretensão. E esta pretensão precisa, de algum modo, ser solucionada pelo judiciário. Mas aí o judiciário se esquivava e, de modo muito tímido, dizia: não posso legislar. E, claro, continua não podendo.
não posso legislar e não posso suprir tal omissão. E aí, nesse sentido, se eu não posso suprir tal omissão, eu simplesmente declaro a existência aqui de uma falha legislativa, de uma inércia legislativa, exijo que seja produzida uma norma. Mas veja, simplesmente exortar o Poder Legislativo não é garantia que a norma vai ser produzida. Daí, então, o mandado de injunção pecava por ser uma ação que não produzia efeitos adequados. Pois bem, analisem e reflitam aqui no estúdio comigo. Se ao impetrar um mandado de injunção, o máximo que a parte obtinha do judiciário era justamente uma declaração de que havia ali a ausência de uma norma regulamentadora, de que ali havia um direito que não era exercido ou não estava apto a ser exercido, justamente porque não havia a edição de uma lei, o Poder Legislativo havia sido inerte, e aí, nesse sentido, o Judiciário declarava mora. O Judiciário dizia, aqui estamos frente a uma omissão, aqui estamos frente à falta de uma norma regulamentadora e nada mais. Havia simplesmente uma comunicação ao Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo, se e quando quisesse, editasse a norma. Então, convoco aqui os meus alunos no estúdio e você que está em casa assistindo a nossa aula, para pensarem comigo. Nesse caso, o mandado de injunção, aproveitar que eu estou aqui virado para o grupo 1, neste caso, o mandado de injunção, com esses efeitos, ajudava, auxiliava o exercício de direitos constitucionais. Os efeitos do mandado de injunção permitiam ou não a concretização da Constituição? Passo a pergunta para vocês aqui, alunos do grupo 1. Você me responde, por que não? Porque o Poder Legislativo pode não elaborar a norma. Sim, e nesse sentido concordo com você. Afinal de contas, o Poder Judiciário declara uma mora, declara a existência aqui de uma omissão legislativa e comunica ao poder competente para que produza o ato. Aí diz a aluna, sim, mas e se o legislativo não legislar? E se o poder legislativo simplesmente não editar a norma? Como é que fica o direito da parte? Bom, o direito da parte fica prejudicado. E aí, nesse sentido, durante praticamente 18 anos, a gente trabalhou com essa questão. O poder legislativo não cumpria tal determinação, o Poder Legislativo não se desincumbia dessa sua tarefa constitucional, e aí você, cidadão, não exercia determinado direito pela ausência de regulamentação. Você não era capaz de exercer determinado direito justamente porque não existia norma regulamentando esse direito. Perceba, portanto, que o problema estava criado. Na década de 90, nós tivemos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal tendentes a alterar essa jurisprudência que se firmava na ausência de efeitos do mandado de injunção. Tivemos, pelo menos, o julgamento de 3 mandados de injunção absolutamente emblemáticos. E esses 3 mandados de injunção permitiram que percebêssemos que esta ação podia, sim, auxiliar na concretização da Constituição. Primeiro, então, convido vocês a abrirem a Constituição, lá no ADCT, no artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT. E lá no artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT, nós temos uma norma considerada pelo Supremo Tribunal Federal um direito individual. Notem, portanto, a importância dessa norma. É uma norma que consagra direito individual. Afinal de contas, temos aqui um direito individual que não faz parte daquele repositário maior de direitos individuais, que é o artigo 5º. Aqui no artigo 8º, parágrafo 3º, portanto, fora do rol de direitos fundamentais, nós temos, sim, um direito individual. Referente a quê? Faço a leitura para vocês. Acompanhem comigo, portanto, a leitura do artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT. Aos cidadãos que foram impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, número S50, GM5, de 19 de junho de 64, e número S285, GM5, será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional, a entrar em vigor no prazo de 12 meses a contar da promulgação da Constituição. Repare, a Constituição, o poder originário, gostaria de indenizar e reparar economicamente os danos sofridos por aqueles que se submeteram a 2 portarias editadas durante o regime militar. Pois bem, para reparar esse dano, disse, será concedida reparação de natureza econômica, mas tal reparação de natureza econômica será concedida na forma que dispuser uma lei. Lei essa de iniciativa do Congresso Nacional, que deveria, veja bem, ter sido editada no prazo de 12 meses a contar da promulgação da Constituição. Percebeu isso? Olha, o que eu quero que você note aqui é justamente que o artigo 8º, parágrafo 3º, não fez uma recomendação. Pessoal, eu vou dizer isso claramente para vocês.
A Constituição não é um conjunto de recomendações. A nossa Constituição não é uma carta de recados. Siga se quiser, obedeça se achar que deve. A nossa Constituição tem força normativa. E, nesse sentido, se tem força normativa, toda vez que eu tenho aqui no texto uma determinação, essa determinação deve ser cumprida. Concordam? E se existe, portanto, um artigo 8º do ADCT, parágrafo 3º, exigindo a feitura de uma lei pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional deveria se desincumbir dessa tarefa, criando aqui o direito para aqueles que merecem tal reparação de natureza econômica. Pergunto a vocês, e é quase desnecessária essa pergunta. A lei veio? Esta lei já foi editada pelo Congresso Nacional? E aí, nesse sentido, se a lei não vem, como é que o indivíduo recebe a sua reparação de natureza econômica, se ele faz jus a essa reparação? Veja, ainda que a lei não tenha visto, mandados de injunção foram interpostos. Mandados de injunção foram interpostos na década de 90, no intuito de coibir isso. Primeiro, tivemos o mandado de injunção 283. Mandado de injunção 283, cujo relator foi o ex-ministro Sepúlveda Pertence. E aí, o que disse o ex-ministro Sepúlveda Pertence? Primeiro, fixou o ministro um prazo de 6 meses para que tal lei fosse editada. Ao cabo desse prazo de 6 meses, se não houvesse cumprimento de sua determinação, se o legislativo não houvesse editado tal lei para regulamentar e complementar esse direito individual, aí, nesse sentido, autorizou o ex-ministro Sepúlveda Pertence, por meio de sua decisão, autorizou que a parte fosse diretamente ao judiciário, primeira instância, obter sua reparação de natureza econômica, independentemente da existência de lei. No ano seguinte, mandado de injunção 284, julgado pelo relator Celso de Mello, nesse mesmo sentido. E aí, o Celso fez a mesma referência ao mandado de injunção do Sepúlveda Pertence, dizendo assim, o Sepúlveda Pertence, no mandado de injunção anterior, fixou prazo para o Congresso Nacional. Eu pergunto, adiantou a fixação de prazo? Não, porque o Congresso Nacional continuou se eximindo da tarefa de regulamentar. E aí, nesse sentido, o Celso de Mello sequer estipulou o prazo, simplesmente fixou o seguinte, a parte já pode, desde já, obter tal reparação de natureza econômica, independentemente de concedermos prazo maior para o Legislativo. Afinal de contas, esse prazo já foi concedido outrora e nada solucionou. Pois bem, repare como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal começou a mudar lá na década de 90, numa tentativa de dar efeitos concretos ao mandado de injunção. Tivemos ainda um outro dispositivo constitucional, agora veja bem, da parte permanente da Constituição, o artigo 195, parágrafo 7º. Também foi alvo de um mandado de injunção 232. E aí veja o que diz o parágrafo 7º do artigo 195. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Veja, aqui eu tenho um direito para determinadas empresas. Aqui eu tenho um direito delas minimizarem seus gastos se tiverem esse cunho social. Repare, portanto, que eu isentaria de contribuição para a Seguridade Social todas as entidades beneficentes de assistência social que atenderem a determinadas exigências. Só que essas exigências específicas não constam da Constituição, até porque a Constituição não pode dispor sobre tudo, de modo específico sobre todos os assuntos. A Constituição deixa margem à regulamentação por parte de outros poderes, dos poderes constituídos, dos poderes derivados. E aí, nesse sentido, eu precisava que uma lei fosse editada para complementar esse dispositivo. Nada obstante você notar que o parágrafo 7º do artigo 195 pede uma lei, não obstante você notar que o artigo 195, parágrafo 7º, exige uma regulamentação, repare, a regulamentação também não foi feita, e aí, nesse sentido, foi impetrado um mandado de injunção 232, cujo relator foi o Moreira Alves. E aí, no mandado de injunção 232, o que é que nós tivemos? Justamente uma definição deste relator, seguindo essa mesma linha de argumentação. Vou estipular um prazo razoável para que a lei seja editada, o prazo de 6 meses. E aí, neste prazo de 6 meses, em sendo a lei editada, as empresas poderão exercer o seu direito. Bom, esses 3 mandados de injunção que eu trabalhei aqui, e rapidamente mencionados, não é verdade? O 232, de relatoria do Moreira Alves, o 284, Sepúlveda, e o 283 do Celso, foram, na verdade, pequenos brilhos esparsos que tivemos na década de 90, numa tentativa que se frustrou significativamente na década passada,
para dar efeitos, conferir eficácia ao mandado de injunção. Portanto, o Supremo Tribunal Federal passou ainda muitos anos trabalhando com essa ideia de que o mandado de injunção e outras ações quaisquer envolvendo omissões inconstitucionais só tinham efeitos no que tange ao seu caráter mandamental. Bastava simplesmente declarar a mora, bastava simplesmente declarar a omissão do Legislativo e comunicar ao poder competente que tomasse as providências necessárias. Dali em diante, a tarefa constitucional era de outro poder, não mais do Legislativo. Até que, em outubro de 2007, tivemos a grande alteração paradigmática, válida aqui no direito brasileiro, importantíssima para nós. E aí os mandados de injunção que eu citarei agora, vocês devem anotar e são de leitura obrigatória para qualquer estudioso do direito. Portanto, perceba, esta alteração paradigmática veio com os mandados de injunção 670, 708 e 712. Portanto, 3 mandados de injunção, o 670, o 708 e o 712 são os responsáveis pela revisão jurisprudencial operada no Supremo Tribunal Federal no mês de outubro de 2007. O que foi que aconteceu neste mês? O Supremo decidiu, analisando novamente o artigo 37, inciso 7º da Constituição, rever a tese há tanto tempo consagrada por meio do mandado de injunção 107. Lá no mandado de injunção 107, cuja relatoria foi também do Moreira Alves, fixamos o entendimento de que havia direito de greve ao servidor público, mas este direito carecia de regulamentação. Primeiro, precisávamos de uma lei complementar. Veio a emenda constitucional 19 de 98 e agora exigiu lei específica. E a lei específica não foi editada até hoje. Pasmem, portanto, o direito de greve do servidor público ficou sujeito, na realidade, numa expressão que o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal cunhou como lei da selvageria. Basicamente, ninguém queria que tal legislação fosse editada. Afinal de contas, o poder público entendia que se a lei fosse editada, estaríamos garantindo e prevendo o direito de greve para o servidor. O servidor finalmente alcançaria seu direito de greve, o que não é um fato. Afinal de contas, o servidor já tem o direito da greve desde que esta Constituição foi promulgada, ainda que ele não o exercesse plenamente, mas já tinha o direito de greve. Então, veja, ninguém queria que a lei fosse editada. O poder público não. Afinal de contas, isso seria um reconhecimento efetivo de que existe greve para o serviço público. Por outro lado, os servidores públicos também não gostariam que a lei fosse editada, porque sabedores que com a edição da lei teriam um problema em fazer greves tão absurdas e, por vezes, tão prejudiciais ao princípio do interesse público, ao princípio da continuidade. Então, qual era a situação da greve do serviço público no Brasil? Uma situação de greve que está submetida a uma lei da selvageria. Faz-se greve quando quer, e aí, nesse sentido, os maiores prejudicados somos nós, os cidadãos. Afinal de contas, determinadas greves geraram para nós dificuldades e problemas de difícil ou impossível reparação. Até que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desses 3 mandados de injunção, resolve substituir a tese então consagrada e, finalmente, adota a lei de greve do trabalhador privado, do seletista, para o serviço público, mandando, portanto, o Supremo Tribunal Federal agora aplicar também ao serviço público uma legislação, uma lei já editada para o servidor privado. Perceba, portanto, que aqui surge a disparidade. Não tínhamos lei para o servidor público. O Supremo Tribunal Federal, decidindo dar efeitos concretos ao julgamento do mandado de injunção, finalmente aplica lei votada pelo Legislativo, mas agora do servidor privado, também para o serviço público, que é a Lei 7783 de 89. Passo a pergunta já para você nesse instante. Percebam, portanto, o que foi que aconteceu. Agora o servidor público também está submetido a alguma legislação. Vamos ouvir aqui o nosso grupo 2 de aluno. Pode perguntar. Professor, eu gostaria de saber se nesse caso que a senhora acabou de narrar aí, o Supremo não exerceu uma atribuição que não lhe era de competência, ou seja, não produziu uma lei. Uma competência legislativa. Sim. Olha a pergunta interessantíssima que foi posta aqui pelo nosso aluno do grupo 2, aqui no estúdio. Pergunta do nosso aluno: professora, o Supremo Tribunal Federal, nesta decisão, ao permitir que a Lei 7783 de 89, do serviço e do setor privado, se aplicasse também ao serviço público, estaria exorbitando na sua competência e, usando os seus termos, estaria exercendo a atribuição que não lhe pertence? Veja bem, meu caro, o Supremo Tribunal Federal, nesta hipótese, não legislou.
É uma visão extremamente míope, extremamente redutora, considerar que nessa hipótese houve atividade legislativa por parte do Supremo. O Supremo aplicou lei que já havia sido feita pelo poder competente. O poder legislativo havia editado uma lei. Entendo editado esta lei para determinado setor, o Supremo mandou que tal lei se aplicasse também ao servidor público. Não houve, portanto, atividade legislativa por parte do STF. A decisão aqui é uma decisão com caráter temporário, tá? A coisa julgada que se faz aqui é, sem dúvida, uma coisa julgada temporária. Afinal de contas, e aí trago essa questão para você pensar de novo, afinal de contas, se no futuro o legislador editar a lei para o serviço público, uma lei agora específica para o serviço público, você acha que o que deve se manter? A decisão anterior do Supremo, aplicando a lei do setor privado, ou agora a nova legislação que foi editada agora para o serviço público? O que deve prevalecer na hipótese? Pode falar. A nova lei. A nova lei, perfeito. Então, você mesmo responde agora aquele questionamento inicial que você me fez. De certo que o Supremo Tribunal Federal fez aqui, na realidade, ou deu aqui para nós, uma solução temporária, justamente para permitir que agora o direito de greve se submeta a alguma regulamentação no serviço público. Mas tal decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal não fez coisa julgada, exceto coisa julgada temporária. Porque se o Poder Legislativo vencer a inércia legislativa, a inércia legiferante, e acabando com essa preguiça de legislar, editar lei referente ao servidor público, de certo que aquela decisão do Supremo cai, e agora, para greves no serviço público, passo a aplicar a legislação nova que surge. Então, veja, isso não é atividade legislativa. Te forneço agora um nome para você argumentar que isso não é atividade legislativa. O que o Supremo fez foi proferir uma sentença com caráter normativo. Sentença com caráter normativo, que no direito italiano é muito chamada de sentença aditiva. Então, repito, não tivemos na hipótese, atividade legislativa. O que o Supremo fez foi proferir uma decisão de cunho normativo com o intuito muito claro, a meu ver, de suprir aquela omissão de modo temporário para concretizar a Constituição, para concretizar um direito fundamental, dando, sem dúvida, possibilidade de exercício e concretização desta Carta Magna. Então, tivemos uma decisão de cunho normativo e não atividade legislativa. Isso fez com que, nessa decisão, avançássemos na jurisprudência do Supremo no que tange aos efeitos do mandado de injunção. Todos vocês devem saber que, no que tange ao mandado de injunção, temos duas grandes correntes, a teoria concretista e a teoria não concretista. A teoria não concretista é justamente aquela que pugna pela declaração da omissão, declaração da mora legislativa, reconhece a inexistência da lei, mas só comunica o poder legislativo na necessidade da edição de uma norma. Ponto. Esta é a tese não concretista que durante muito tempo foi trabalhada no STF, durante 18 anos. Agora veja, retomo a pergunta aqui para você que já participou da aula hoje, mas veja, para responder de novo, com a tese não concretista, o mandado de injunção funciona, ele é capaz de concretizar e concretizar o texto constitucional e comatar as lacunas. Veja bem, com a tese não concretista adotada no Supremo durante 18 anos, né, a jurisprudência que prevaleceu durante quase 2 décadas no Supremo Tribunal Federal, dávamos efeito ao mandado de injunção, efeito que permitisse à parte exercer seu direito? Não, antes não. Não. Continuo concordando. Aqui não. Foi preciso, então, que evoluíssemos dessa tese não concretista para uma tese concretista. Agora, veja, a tese concretista dos efeitos do mandado de injunção, ela se bifurca. Por quê? Porque temos uma tese concretista individual e uma tese concretista geral. O que seria essa tese concretista individual? Bom, nessa hipótese, a decisão produziria efeitos tão somente entre as partes. Você sabe o nome desse efeito? Efeito entre as partes é denominado efeito interpartes. Só para aquelas pessoas que constituíram a relação jurídica inicial, só para aqueles indivíduos que são considerados parte no processo, a decisão opera efeitos. Para os demais, não. A decisão não extrapola com seus efeitos o processo. A decisão não atinge terceiros estranhos ao processo. Por isso é chamada de tese concretista individual, porque os efeitos são tão somente efeitos interpartes. Por outro lado, a corrente concretista ainda se divide numa corrente concretista geral. Esta corrente concretista geral permite que o Supremo Tribunal Federal ou outro tribunal chamado a apreciar o mandado de injunção, quando decidir, decida de modo genérico, decida
de modo erga omnes, com eficácia geral, não decida só para as pessoas que fizeram parte daquela relação jurídica inicial. Decidam, sim, para além do processo. Decidam para pessoas que compuseram aquela relação e também para aqueles terceiros que não compuseram aquela relação jurídica inicial, que não foram e não são partes nesse processo. Tá ok? Ainda dentro da teoria concretista individual, também temos uma possibilidade de bifurcação, na medida em que a teoria concretista individual se fraciona em outras duas: teoria concretista individual direta e teoria concretista individual intermediária. O que diz a teoria concretista individual intermediária? Já foi defendida pelo ex-ministro Nery da Silveira, no Supremo Tribunal Federal. Dizia o ministro: se o que eu quero é conceder efeitos ao mandado de injunção, respeitando, por óbvio, a cláusula de separação de poderes, certamente eu preciso aqui manter uma coerência nesse julgamento. Eu quero compatibilizar duas ideias, é possível compatibilizá-las? E então, nesse sentido, a tese concretista individual intermediária propugnava a seguinte solução: primeiro, concedo novo prazo para o Poder Legislativo, para que ele edite a norma regulamentadora faltante. Então, num primeiro momento, um novo prazo é concedido ao Poder Legislativo, para que regulamente o dispositivo constitucional que carece dessa lei integrativa. Bom, se ao cabo deste prazo o Poder Legislativo novamente se mantém inerte, novamente não cumpre função para a qual foi criado, nesta hipótese, sem dúvida, surge para o Judiciário o dever de colmatar essa lacuna, sob pena de termos um ordenamento jurídico no qual as omissões são dos dois poderes: omissão judicial e omissão legislativa. A omissão judicial seguindo a omissão legislativa, o que na realidade é uma lógica que só prejudica o cidadão e o exercício dos seus direitos. Pois bem, dizia o ministro Nery da Silveira, eu concedo um prazo para o Legislativo e assim respeito esta cláusula que nos é muito cara, da separação de poderes. Resguardo a separação de poderes quando concedo nova chance ao Poder Legislativo de editar a norma faltante. Se mais uma vez o Legislativo não cumpre a função, aí sim surge para o Poder Judiciário o dever de colmatar essa lacuna. E aí, nesse sentido, abrem-se as portas para o Judiciário proferir decisão que supra a lacuna, que combata o vício omissivo, mas com efeitos interpartes, já que estamos na tese concretista individual intermediária. Ao lado da intermediária, existe também a tese concretista individual direta, aquela que pensa do seguinte modo: o tempo para o Poder Legislativo, razoável para a edição da norma, já foi dado. Afinal de contas, a Constituição foi editada em 5 de outubro de 88. Vale dizer, muitos anos se passaram desde que essas discussões se iniciaram. Muitos anos se passaram que a Constituição foi promulgada. E aí, nesse sentido, se houvesse de fato alguma vontade política para suprir tais lacunas, para colmatar tais vícios omissivos, as leis já haviam de ser editadas. Já teríamos as leis. E então, nesse sentido, se a lei não foi editada até hoje, não vai mais ser editada. Concordam? Pois bem, o Judiciário poderia suprir a lacuna, poderia suprir a omissão desde já. Pois bem, vamos então agora fechar e higienizar a nossa discussão sobre os efeitos do mandado de injunção. Com o apoio aqui dos alunos do Grupo 1, a gente definiu que os efeitos iniciais do mandado de injunção se apresentavam insuficientes, porque não permitiam o exercício do direito constitucional, não permitiam a concretização da Constituição. Até aqui, ok? Joia, mas o Supremo Tribunal Federal precisou avançar nessa sua tese e depois de 18 anos abandonou a tese não concretista para a tese concretista geral. Ressalte-se aqui que a estruturação dessa disciplina relativa aos efeitos do mandado de injunção deve estar bem clara para vocês. Então, recapitulando, no que tange aos efeitos do mandado de injunção, num primeiro momento eu identifico duas correntes. Uma corrente não concretista e uma corrente concretista. Então, a primeira coisa que eu quero que você visualize, a existência de duas correntes bem distintas, uma não concretista e a outra corrente, uma corrente concretista. Dentro desta corrente concretista, temos ainda a concretista geral e a concretista individual. A concretista geral tem a intenção de permitir ao Poder Judiciário que, ao decidir, decida para todos, com efeitos erga omnes. Já a corrente concretista individual
se bifurca ainda na individual intermediária e na individual direta. Na intermediária, nós temos a seguinte posição: deve ser dada ao Legislativo nova chance de legislar, de cumprir sua função constitucional. E aí, nesse sentido, se novamente o Legislativo se mantiver inerte, surge para o Judiciário o poder de comatar a lacuna, de suprir a omissão. Mas antes, veja, convoco e alerto novamente o Poder Legislativo das falhas na atuação dele. E, finalmente, agora surge a concretista individual direta, que permite que, desde já, o Judiciário supra a lacuna. Pois bem, Supremo Tribunal Federal sai da tese não concretista, vem direto para a tese concretista geral. Um aluno pergunta: professor, estaria o Supremo legislando? Eu te respondo: não. A atividade aqui do Supremo continua sendo atividade judicante. O Supremo está tão somente fazendo, às vezes, aqui, de um poder judiciário comprometido com os interesses da sociedade, comprometido no seguinte sentido: o judiciário não vai ser omisso como o legislativo está sendo. E aí, nesse sentido, o judiciário profere uma decisão com caráter normativo, e esta decisão com caráter normativo permite que você exerça o direito. E aí você exerce o seu direito como cidadão, até que o legislativo exerça sua competência de editar normas gerais e abstratas. Assim que o legislativo exercer tal competência, a decisão do Supremo será suprida agora pela edição de lei. Repare, portanto, que aqui nós temos o que chamamos de uma coisa julgada temporária. A decisão do Supremo vale até que seja editada uma lei nesse sentido. Bom, esta é, então, a evolução do mandado de injunção. Alguns alunos me perguntam: professora, nesta hipótese, podemos dizer que estamos frente a um novo paradigma constitucional? Estamos frente a um novo modo do Supremo Tribunal Federal avaliar e decidir sobre o mandado de injunção, ou isso foi uma decisão isolada? Veja, essa nova decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de injunção 670, 708 e 712, configuram ou não o novo modo de se analisar essa ação? Tivemos e estamos frente a uma mudança paradigmática ou é só mais um caso isolado? Trago essa pergunta aqui para os meus alunos do grupo 2. Estamos frente a um caso isolado de decisão em que o Supremo Tribunal Federal, numa hipótese específica, decidiu pela teoria concretista, ou, por outro lado, estamos assistindo aqui uma alteração de paradigma em que o Supremo Tribunal Federal adota nova postura mais concretista que permite a eficácia agora do mandado de injunção? Então, transmito a pergunta para vocês: caso isolado ou temos aqui, de fato, uma mudança nessa análise? Sim, professora, pelo fato de estarmos diante de uma nova mudança. Sim, concordo com você. Espero que todos o restante dos alunos e você que acompanha essa aula em casa concorde também que aqui podemos visualizar uma mudança paradigmática. O que temos aqui é um novo modo de se ver e de se pensar a teoria das omissões inconstitucionais, numa tentativa de conferir maiores efeitos ao mandado de injunção, numa tentativa de darmos concretude ao texto constitucional. E, sem dúvida, esta é uma questão ainda hoje em disputa, que suscita debates, reflexões de todos nós aqui no estúdio. Você que acompanha este curso em casa também precisa pensar sobre essas questões. E aí, nesse sentido, eu levo essa pergunta às ruas para o nosso público. Veja, será que todos concordam que a tarefa de concretização da Constituição é uma tarefa que pertence não só ao Poder Legislativo, mas também ao Poder Judiciário? Então, chamo aqui na nossa tela pessoas que estejam nos assistindo, no nosso público, nas ruas, para que possam responder. A pergunta é a seguinte: é tarefa também do Judiciário permitir a concretude da Constituição por meio de suas decisões, ou é tarefa exclusiva do Legislativo? Vamos para a tela dar uma olhada no que pensam os nossos ouvintes. Vamos lá? Sim, e não só do Legislativo, como também para coibir os eventuais excessos e desmandos do Poder Executivo. As lacunas havidas na Constituição, elas prejudicam muitos direitos, dentre eles os direitos fundamentais. Assim, as decisões, elas se mostram devidamente corretas. E eu acho que o Judiciário tem toda a cobertura possível para atender essa demanda. Excelente. Vocês que assistiram agora a opinião de três pessoas do nosso público notaram que os três concordam no sentido de dar concretude a direitos por meio dessas ações, por meio, por exemplo, de uma ação como o mandado de injunção. Estamos aqui na nossa quarta aula, no nosso encontro, no número 4, sobre o tema omissões inconstitucionais, justamente enfrentando, talvez, o ponto polêmico, que encerra a questão dos efeitos dessas ações. E aí passamos a pergunta aqui ao nosso público e ouvimos de três deles justamente a seguinte opinião: deve sim o Judiciário apoiar o Poder Legislativo na tentativa de conferir efeitos mais concretos,
também às normas e às ações referentes à omissão. E então, nessa hipótese, note que é opinião corrente que existe a necessidade de permitirmos que o judiciário não alargue ou usurpe competência, mas que o judiciário dê concretude a essas ações. Este fenômeno, agora narrado, referente ao mandado de injunção, é fenômeno que também contaminou a ADI por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi objeto do nosso terceiro encontro, a analisamos em apertada síntese, principalmente tendo por base questões sobre o controle de constitucionalidade, o influxo que o mandado de injunção sofreu também acabou contaminando, felizmente, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E parece que, não só aqui no estúdio, nos alunos, pela opinião que ouvimos dele, mas também pela opinião que ouvimos ali na nossa tela, temos o apoio da sociedade com relação a essa nova postura. Vamos analisar como é que se deu a evolução agora na teoria do Supremo Tribunal Federal, dentro da ADI por omissão. Veja bem, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nos mesmos moldes que o mandado de injunção, é a ação tendente a coibir vício omissivo. Enquanto o mandado de injunção tem uma outra pretensão anterior, que é permitir que determinado direito seja exercido, permitir que a pessoa exerça um direito ou uma liberdade ou uma prerrogativa, e para isso, essa ação combate o vício omissivo, aqui na ADI por omissão, não há qualquer pretensão subjetiva a ser defendida. Quem entra com uma ADI por omissão não defende causa própria e não defende interesse próprio. Defende muito mais o texto constitucional e o ordenamento jurídico, que nunca se completa, que nunca se realiza, se não tivermos uma ação como essa. Então, veja, o ordenamento jurídico não se harmoniza se não tivermos a regulamentação de determinados dispositivos constitucionais. Quem entra, portanto, com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem este intuito, o intuito de não viabilizar algum direito, mas combater essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Note, portanto, que a ADI por omissão, que num primeiro momento também teve seus efeitos postos de modo muito tímido, sofreu esse influxo das decisões no mandado de injunção. Então, primeiro, efeitos no controle de constitucionalidade. Vamos aproveitar esse final da nossa quarta aula para tratar dos efeitos, primeiro de modo genérico no controle de constitucionalidade, para só então enfrentarmos os efeitos da ADI por omissão. Note que a ADI por omissão é uma ação que discute a omissão no plano abstrato, ou seja, no controle concentrado, enquanto o mandado de injunção é a ação que discute a ausência de norma no plano individual, no plano singular, diríamos até no controle difuso. Deste modo, a ação mandado de injunção deveria produzir efeitos entre as partes, efeitos interpartes. No que tange, por exemplo, a corrente adotada, deveríamos trabalhar com a corrente concretista individual. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento desses três mandados de injunção, 670, 708 e 712, poderia ter se restringido à coletividade legitimada a receber os efeitos justamente porque compõe aquela relação jurídica. O Supremo Tribunal Federal não precisava ter adotado a tese erga omnes para expandir seus efeitos. Afinal de contas, essa vocação expansiva da decisão do Supremo acaba por equiparar, de modo quase que indevido, o mandado de injunção à ADI por omissão. Então, a primeira coisa que você deve notar, essas mudanças no julgamento do mandado de injunção, certamente vão contaminar e ensejar mudanças também no julgamento da ADI por omissão. Mas veja, num primeiro momento, seria importante que o Supremo tivesse restringido os efeitos daquela decisão. De que modo? O Supremo tivesse mantido a decisão, produzindo efeitos somente para aquela coletividade que houvera sido parte na ação, sem necessidade de mantermos os efeitos para outros, para terceiros que não compuseram aquela relação jurídica. Mas o Supremo optou por estender seus efeitos, e aí o Supremo atua hoje, sem dúvida, numa autêntica vocação expansiva dentro das suas decisões, e claro, todos esses posicionamentos, todas essas decisões, acabam contaminando também o controle de constitucionalidade. E aí no controle abstrato de constitucionalidade, o que você deveria observar em primeiro plano é justamente o seguinte: as ações do controle abstrato, como não são ações tendentes a defender direito subjetivo, como não são ações tendentes a defender direitos particulares, direitos próprios, quem entra com a ação entra num processo objetivo, tendente, portanto, a higienizar o ordenamento jurídico. Essas ações não devem produzir efeitos entre as partes. Afinal de contas, nem parte eu tenho neste processo objetivo. Parte em sentido material? Claro que não. Se eu não tenho nem parte em sentido material, não há por que dizer que os efeitos se restringiriam às partes. Num processo objetivo, eu posso até ter partes em sentido formal, identifico os legitimados,
mas parte em sentido material, defendendo interesse próprio, eu não tenho. Eu tenho defesa de um interesse em nome próprio, mas de pretensões do ordenamento. Eu tenho defesa da Constituição. Então, o que diferenciava, durante muito tempo, o mandado de injunção da ADI por omissão, para além das outras características que já apontamos na aula passada, teríamos aqui também a produção de efeitos. Outrora, o mandado de injunção produzia efeitos para quem foi parte naquele processo, enquanto a ADI por omissão estendia seus efeitos para além daquele processo. Efeitos que transcendem aquela relação jurídica inicial. De modo que, no controle abstrato, os efeitos nas ações, e aqui de modo genérico, não só para ação por omissão, os efeitos no controle concentrado, no controle abstrato, para as ações seriam erga omnes, um efeito que você já sabe, significa contra todos, uma eficácia geral. Teríamos também efeitos vinculantes e, com relação à retroatividade, como regra geral, efeito ex tunc. Vamos enfrentar rapidamente o que sejam cada um desses efeitos. Se você precisa fazer anotações para sistematizar melhor o esquema das aulas, gostaria que você trabalhasse da seguinte maneira. Efeitos no controle concentrado, seja qual for a ação, ADI genérica, ADI por omissão, ação declaratória de constitucionalidade ou mesmo a arguição de descumprimento de preceito fundamental, seja qual for a ação no controle concentrado, os efeitos produzidos, primeiro, devem atingir a todos, eficácia erga omnes, que eu chamo de eficácia geral. Segundo ponto, deve-se trabalhar também com o efeito vinculante. O que significa o efeito vinculante? Significa a força do precedente, a força da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal decide, ele não decide para aquele caso em concreto, até porque estamos frente a um processo objetivo no qual não existem partes. Quando o Supremo Tribunal Federal decide, ele decide amplamente, ele decide para todos, e aí, nesse sentido, vincula os demais órgãos do Judiciário, bem como toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas municipal, estadual e federal. Então, repare, primeiro efeito, erga omnes, segundo efeito, vinculante. Terceiro efeito, em relação à decisão do Supremo no controle abstrato, retroativo, ok? Chamado também de efeito ex tunc. Agora, como transportar esses efeitos para a ADI por omissão? Esses efeitos da ADI genérica, que se aplicam à ADC, se aplicam ao ADPF, podem ser trazidos na sua inteireza para a ADI por omissão? Você já sabe que a natureza dessas ações é distinta. É distinta por quê? Porque, veja, na ADI genérica, na ação declaratória de constitucionalidade e mais na arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu tenho ações que trabalham com violações positivas, comportamentos positivos, um fazer inadequado. Uma norma é mal editada, uma norma é mal feita, em desafio à Constituição. Precisa, então, extirpá-la do ordenamento com efeito vinculante. E possivelmente retroativo, possivelmente regra geral retroativo. Agora, como trazer esses efeitos para a ADI por omissão? Note primeiro, a existência do artigo 103, parágrafo 2º. E o artigo 103, parágrafo 2º, quando fixa efeitos, sem dúvida, fixa efeitos de modo muito tímido. Diz o artigo 103, parágrafo 2º do texto constitucional que a declarada inconstitucionalidade de omissão, por omissão, de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Repare que a Constituição só se preocupou, primeiro, em identificar qual era o órgão competente à edição da norma, porque, frente ao poder competente, o Supremo Tribunal Federal, segundo a letra fria da Constituição, só poderia comunicá-lo, dar ciência ao poder competente para que ele adote as providências necessárias. Mas, em se tratando de órgão administrativo, há aqui a fixação de um prazo para que a providência necessária seja tomada em até 30 dias. Repare, portanto, que não existe previsão de sanção maior para o caso de descumprimento desta obrigação frente a qualquer um dos dois entes aqui referidos, poder competente ou órgão administrativo, e o Supremo, durante muito tempo, se ateve ao texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, assim como no mandado de injunção, trabalhou nesses moldes, dizendo: não é tarefa do Poder Judiciário se imiscuir na atividade legislativa. Ao legislador foi conferida a atividade legiferante, o exercício da competência legiferante, de modo que qualquer
qualquer tentativa de colmatar lacunas por parte do Supremo Tribunal Federal representaria usurpação de tarefa, representaria usurpação de um poder. E aí, nesse sentido, o Supremo não se permitia por medo de violar o equilíbrio do sistema político. Mas veja, aqui mesmo no estúdio, e pelos 3 depoimentos que ouvimos na tela, o que a população pensa? E é claro, nós e a maioria deles pensam quase como leigos, como cidadãos. Queremos poder exercer os direitos, queremos que as lacunas sejam suprimidas, sejam comatadas. E aí, nesse sentido, uma omissão legislativa não pode ser seguida de uma omissão judicial. Por isso o Supremo, como você viu na aula de hoje, evoluiu no que tange aos efeitos do mandado de injunção. Por que não evoluir também no que tange aos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Bom, chegou a hora, portanto, de analisarmos o efeito da DI por omissão, efeitos antigos, e agora efeitos com os quais o Supremo começou a trabalhar do ano de 2007 para frente. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal simplesmente comunicava a sua decisão ao poder competente. Trago essa discussão aqui para o grupo 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma DI por omissão, simplesmente comunicava a sua decisão ao poder competente. Ponto. Do mesmo modo como eu fiz a pergunta ali para o grupo 1, eu faço agora para o grupo 3. Se o mandado de injunção não produzia efeitos e não era uma ação concreta nessa hipótese, não era capaz de colmatar ali omissões e lacunas, a ADI por omissão, nesses moldes, era capaz de realizar o direito? Trago aqui para o grupo 3. O que vocês pensam? Não está surtindo efeito. Não estava surtindo efeito. Nesses moldes, não. E aí, nesse sentido, concordo com você, como concordei com ela, simplesmente comunicar ao poder competente de que existe uma omissão, que essa omissão é uma omissão inconstitucional, não é comportamento satisfatório para comatarmos a lacuna. Era preciso que o Supremo fosse além. Era preciso que, além de exortar o Poder Legislativo a editar a norma, que o Supremo agisse. Tanto antes seria necessário para poder aqui suprimir essas lacunas. Os casos emblemáticos vieram no julgamento de algumas ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, nesse sentido, peço que vocês anotem os números dessas ações diretas de inconstitucionalidade, num primeiro momento, para depois enfrentarmos qual foi esse caso. Então, vamos lá. No julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, 2240, 3316, 3489 e 3689, é que tivemos a mudança paradigmática para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão precisam, portanto, serem estudados à luz dos efeitos de outras ações em recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Efeitos estes que vimos no mandado de injunção e que veremos no nosso próximo encontro de amanhã em outras ações, em ações diversas. O importante é que você note que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão sofre também o influxo de outras decisões proferidas pela nossa Suprema Corte. E aí, nesse sentido, convido todos os espectadores que amanhã continuem comigo aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Afinal, na aula de amanhã, trataremos do protagonismo do Judiciário, de modo que analisaremos, primeiro, como são hoje os efeitos do julgamento proferido pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade por omissão e como decisões recentes em outras ações omissivas acabaram contaminando essas decisões e fazendo com que o Supremo Tribunal Federal também se aproveitasse para rever antigas posições inócuas que havia adotado no passado envolvendo a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de demonstrar como que este ativismo judicial implica num reforço da democracia, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, na figura de mais alta corte do judiciário do país, não se exime de julgar determinadas causas, dando a determinadas ações uma concretude que outrora elas não tinham, e que por meio dessa concretude, alguns direitos agora podem ser exercidos. Tivemos a oportunidade, neste quarto encontro, de inclusive ouvirmos a opinião do nosso público por meio da tela e de alguns alunos aqui no estúdio. E é uma corrente muito expressiva, aquela que defende que, ante a omissão legislativa, não deve também o Poder Judiciário se manter omisso. Claro, respeitadas determinadas cláusulas que nos são muito caras, como a separação de poderes e também o equilíbrio do nosso sistema político. Respeitadas essas questões, como vimos na aula de hoje, o Judiciário está livre para agir, desde que
no proferimento de sentenças aditivas de cunho normativo, não legisle, não extrapole a função que a Constituição lhe deu. Então, veja bem, na nossa aula de amanhã, dando continuidade ao curso de omissões inconstitucionais, enfrentaremos as principais questões envolvendo hoje o protagonismo do Judiciário. Conto com a sua audiência, com a sua participação. Se você quiser rever as próximas aulas, entre no site aqui da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. O e-mail do nosso curso é saberdireito@stf.jus.br. Te aguardo então na aula de amanhã para, dando continuidade ao curso sobre omissões inconstitucionais, trabalharmos no nosso último e derradeiro encontro o protagonismo do Judiciário.